Desde criança, eu sempre tive uma personalidade mais reflexiva, sempre fui mais contemplativo, mais melancólico, sempre tive uma inclinação para questionar bastante a respeito do sentido das coisas que eu fazia. Eu era aquela criança chata que perguntava o porquê de tudo. Não aceitava um porquê não como resposta, mas eu às vezes tinha perguntas mais profundas. E uma das perguntas que sempre me acompanhou foi a respeito das possibilidades que eu tinha para aquilo que eu queria fazer com a minha vida. Quando alguém me perguntava o que eu queria ser, eu falava que queria ser cientista, médico, astrônomo. Eu queria ser várias coisas, mas isso não me satisfazia. A resposta que eu dava ainda não era a resposta que de fato eu queria dar. Isso mudou na minha adolescência, num episódio que eu quero contar para você, com muita brevidade e simplicidade. Eu participei de um encontro, quando eu tinha 16 anos, de adolescentes, um encontro de adolescentes com Cristo. E nesse encontro de fim de semana, um retiro, eu tive meu encontro pessoal com Jesus. Através das pregações, da música, da dança, do louvor, eu que sempre me questionei a respeito daquilo que eu queria fazer com a minha vida, de como eu poderia gastar a minha vida de uma forma que valesse a pena, e nunca tive uma resposta pronta, concreta para isso. Naquele fim de semana, quando eu tive a minha experiência de encontro pessoal com Jesus, eu me encontrei. Eu encontrei na vida com Deus aquilo que eu queria fazer com a minha vida. Mas eu não tinha coragem ainda de assumir isso para os outros, não tive de imediato a coragem de assumir para minha mãe, para minha família, que eu queria fazer da vida com Deus um projeto para a minha vida. Que eu tinha encontrado a resposta da pergunta que eu me fazia desde criança, o que eu queria fazer com a minha vida, que era dar a minha vida para Deus. Então eu tive esse encontro pessoal com Jesus naquele fim de semana, junto com aqueles adolescentes, e comecei a participar muito na igreja. Comecei a participar das reuniões semanais daquele grupo, me engajei na paróquia, fiz a minha crisma, porque até então não era crismado, era adolescente, e como um adolescente comum, sem experiência de Deus, não gostava da catequese até então, fui me engajando mais na igreja, até o momento em que eu fui levado, junto com os meus amigos, para uma pregação de um padre muito jovem. E esse padre, que tinha 26 anos, naquela época eu tinha 16, ele tinha 26 anos, ele pregou sobre uma passagem que hoje eu quero partilhar com você, que mudou a minha vida, literalmente. E é o motivo de eu estar aqui hoje, na Canção Nova, e ser missionário, ser seminarista, e ter tido a coragem de assumir aquilo que Deus queria para mim. Essa passagem, vou pegar a minha palavra, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. E essa passagem mudou a minha vida, quero que mude a sua também, quero compartilhar com você. A passagem do jovem rico diz o seguinte: Aí alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Só Deus é bom. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. E o jovem perguntou: Quais? Jesus respondeu: Estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o jovem: Tudo isso eu tenho feito. O que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. E o último versículo que eu vou ler agora para você foi o que mais tocou meu coração e eu vou te explicar bem por quê essa palavra marcou a minha vida. O último versículo, o versículo 22 da passagem, diz o seguinte: O moço, o jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele era possuidor de muitos bens. Quando eu ouvi o padre proclamar, aquele padre jovem de 26 anos, um jovem que estava dando a vida para Deus, proclamar a passagem do jovem rico, algo começou a acontecer dentro de mim a partir do momento que o jovem se aproximou de Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para possuir a vida eterna. Ali eu comecei a entender que o questionamento que eu tinha desde criança sobre o que eu queria fazer com a minha vida, na verdade não era só sobre o que eu queria fazer com o tempo que eu tinha aqui na Terra. Era sobre o que eu queria fazer para alcançar a eternidade.
Isso eu comecei a entender ali naquela palavra e foi conectando tudo na minha vida. As perguntas que eu me fazia desde criança, a experiência de encontro pessoal com Jesus que eu tive. Quando a passagem prosseguiu e Jesus fala para o jovem para seguir os mandamentos, eu vi que eu já estava fazendo aquilo quando eu comecei a me engajar na igreja, quando eu comecei a participar do grupo de encontro de adolescentes com Cristo, quando eu comecei a ter uma vida de oração, a buscar os sacramentos. Eu estava vivendo como aquele jovem. Eu tinha tido a coragem de começar a me aproximar de Deus e viver em função de Deus. No entanto, faltava ainda um toque a mais, uma radicalidade a mais. E eu, nessa época, apesar de querer dar a minha vida para Deus, de sentir isso no meu coração, eu estava no ensino médio, era um adolescente que, como qualquer outro, queria ter uma profissão. E ali eu tinha escolhido, então, que a resposta que eu ia dar seria fazer medicina, para ajudar minha mãe financeiramente, para ajudar outras pessoas. Só que, quando Jesus falou para o jovem aqui, que o padre proclamou isso, que aquele jovem foi embora triste, porque ele possuía muitos bens, eu entendi que eu era o jovem rico. Eu entendi que eu, como aquele jovem, já estava vivendo na vida da igreja, já tinha tido a experiência de encontro pessoal com Jesus, mas eu ainda não tinha tido coragem de fazer aquilo pelo qual meu coração realmente aspirava, que era viver em função de Deus totalmente. E que era isso a vontade de Deus para mim, e era isso que me preencheria, era isso que me daria a vida eterna. Quando eu vi que o jovem foi embora triste, porque ele possuía muitos bens, eu me vi. Eu vi que o Kaique era um jovem de 16, 17 anos que era rico de possibilidades. Eu tinha a vida pela frente. Claro, eu ainda sou jovem, não estou velho, mas eu era mais novo, estava às portas da faculdade, podia escolher uma profissão que eu quisesse, investir tempo naquilo, me dedicar. Mas aquilo que realmente responderia à pergunta que eu sempre tive no meu coração não era a medicina, não era os sonhos dessa terra, era entregar minha vida para Deus. Nesse dia, diante dessa passagem de Mateus 19, 16 a 22, foi quando eu senti que Deus me chamava para entregar minha vida para Ele e eu ouvi Deus me dizer, nessa passagem, que Ele me queria como padre. Por causa dessa passagem, eu tive coragem de dizer para minha mãe que eu não queria fazer medicina, como ela também queria que eu fizesse. Por causa dessa passagem, eu tive coragem de buscar auxílio da Canção Nova para fazer um discernimento vocacional. E por causa dessa passagem, eu continuo entregando a minha vida para Deus. Ainda não sou padre, estou na teologia, estou me preparando e estou chegando mais perto do sacerdócio. Mas essa passagem do jovem rico é a passagem que motiva a minha vida e motiva a escolha que eu faço diariamente de entregar tudo que eu vivo, meu tempo, a minha juventude, a minha saúde, os meus dias para Deus. Porque a partir dela eu descobri e eu me decidi que eu não quero ir embora triste. O jovem foi embora triste da presença de Jesus. E eu, para não ir embora triste dessa vida, preciso entregar minha vida para Deus. Essa passagem marcou a minha vida. E eu espero que através da minha partilha, ela também marque a sua. Eu acho interessantíssimo o poder que a palavra tem de ser um GPS na nossa vida. Quando eu dirijo até São Paulo, eu não consigo andar nas ruas de São Paulo sem GPS. E eu sou de uma geração que não olha mais para as placas. Eu acredito que a palavra tem o poder de ser o GPS para dar direção para a nossa vida. Essa Bíblia que eu estou aqui nas mãos é o GPS que eu comecei a caminhar na vida com Deus. Depois dessa experiência, eu conheci o método de estudo da Bíblia no meu dia a dia, do Padre Jonas, e comecei a fazer, marcando com as cores. Então essa Bíblia está marcada do início ao fim, de verde, laranja e amarelo, porque eu comprei 3 marca-textos naquela época para poder marcar. E foi a Bíblia que eu consegui concluir toda ela pela primeira vez, toda a Bíblia com o método do Padre Jonas. Então ela está bem surradinha, cheia de marcas, cheia de anotações. Algumas páginas eu anoto aquilo que Deus falou comigo, porque Deus realmente fala e me dá direções para eu caminhar através da palavra. Como pode dar para você também. Não sei se você já conhece o método do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia, mas esse é o método que nós da Canção Nova usamos para ouvir Deus falar conosco e colher direções para a nossa vida na palavra. Isso me ajuda até hoje e pode ajudar você também.